Se você está curioso para saber mais sobre o Brexit, como aconteceu e como isso pode afetar a vida de quem já mora aqui na Inglaterra e no Reino Unido, e como pode afetar a sua vida se você pretende vir morar aqui, esse vídeo é feito para você. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lê Brazuca. E no vídeo que começa agora, eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre o Brexit e como isso já está afetando a nossa vida aqui no Reino Unido. Primeiro de tudo, você precisaria entender o que é o Reino Unido, então para isso eu aconselho que você entre nesse vídeo que está aqui na descrição do meu vídeo, que foi meu vídeo anterior, onde eu expliquei o que é o Reino Unido e como isso tudo aconteceu, e para depois você chegar nesse vídeo sobre o Brexit. O Brexit nada mais é do que o Reino Unido deixando a União Europeia. Então eu vou explicar para vocês o que é a União Europeia e como aconteceu esse processo todo. Para começo de história, por que a palavra Brexit? Brexit é a junção de British mais exit. So, in this case, nós temos Brexit, o que significa a saída britânica da União Europeia. Mas o que é a União Europeia? A União Europeia é uma união de agora 27 países, antes 28, quando o Reino Unido fazia parte, onde eles possuem um acordo de livre comércio entre si e também um acordo de livre circulação de pessoas. Ou seja, se você tem um passaporte europeu, você poderia escolher ou morar com facilidade em qualquer país pertencente da União Europeia. Esse é um dos motivos que eu, como cidadania italiana, estou morando aqui no Reino Unido. Assim como eu, tem muita gente de outros países que moram aqui. Em 2019, cerca de 14% da população do Reino Unido eram de imigrantes. E eu cheguei no final de 2019, não sei se eu estava computada nesse percentual de população de imigrantes. E um dos fatores que impulsionaram o Brexit foi exatamente essa questão migratória. O Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas entrando no país enquanto continuasse no bloco. Um outro fator que impulsionou a votação a favor da saída britânica do bloco foi a promessa de maiores investimentos em saúde. Segundo pessoas favoráveis ao Brexit, 350 milhões de libras poderiam ser aplicados por semana em saúde caso a saída britânica se confirmasse. Além disso, olhando pelo lado econômico, os britânicos não sentiam os benefícios econômicos prometidos para o bloco. Então foi feita uma votação, um plebiscito, que aconteceu em 23 de junho de 2016, e com 52% dos votos, ficou estabelecido que o Reino Unido deveria sair da União Europeia, deixar o bloco comercial. Um fato curioso foi que o Google divulgou as pesquisas que os britânicos estavam fazendo após a votação para a saída do Reino Unido da União Europeia. Termos como o que é a União Europeia, o que pode acontecer se a gente sair da União Europeia, entre outros termos relacionados com o fato de que eles não entendiam muito bem o que era o Brexit, foram super pesquisados no dia seguinte à eleição. Desde então, muita coisa começou a acontecer. A primeira coisa que aconteceu foi que no dia seguinte à votação, o primeiro-ministro da época renunciou. David Cameron renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Após essa renúncia de David Cameron, passaram-se muitos primeiros ministros tentando firmar um acordo para essa transição realmente acontecer da melhor forma possível para a União Europeia e para o Reino Unido, mas somente Boris Johnson, que entrou em maio de 2019, foi capaz de firmar esse acordo para garantir a saída do Reino Unido da União Europeia. Eles tentaram estabelecer uma data final para a saída do Reino Unido, mas ela foi adiada mais de 3 vezes. Então eles conseguiram que essa data acontecesse em 31 de dezembro de 2020. E a partir dessa data, o Reino Unido não faria mais parte da União Europeia. Eles tiveram entre o período de 2016 e 2020 para poderem se organizar como seria essa transição e como seria a partir do ponto de que o Reino Unido não fizesse mais parte da União Europeia, em que o Brexit seria concretizado. E mesmo assim, eles tiveram problemas nas fronteiras no primeiro dia após a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Mas aí fica a pergunta, o que pode mudar e como isso pode afetar a minha vida aqui no Reino Unido? E como isso já está afetando a minha vida? E a vida de todo mundo que mora aqui no Reino Unido? A primeira coisa que eu posso citar para vocês é que, desde janeiro de 2021, não é mais permitido a entrada de cidadãos europeus para viver aqui no Reino Unido de forma legalizada, como era anteriormente. O que acontece é que você ainda pode vir morar aqui, mas agora você precisa fazer uma aplicação para um visto
e isso vai ser baseado de acordo com a pontuação que você possui. Se você possui um diploma de graduação, um diploma de mestrado, então eles vão avaliar a possibilidade de aceitar o seu visto ou não. E antes isso não era assim. Todo e qualquer imigrante que chegasse aqui precisaria aplicar para o Pre-Settle. Esse Pre-Settle é como se fosse uma autorização do governo britânico de que você poderia morar aqui por 5 anos. Após 5 anos, você pode aplicar para o Settle, vai garantir que você possa morar aqui por mais tempo. O prazo para aplicar para o Pre-Settle era até 30 de junho de 2021. E eles tiveram uma grande demanda de aplicações, e por isso eles estavam com um atraso para responder todas as aplicações do Pre-Settle. Houve uma lei em que diz que as pessoas que estavam aguardando a resposta do Pre-Settle estariam de alguma forma impedidas de trabalhar e impedidas de alugar casa, por exemplo. Mas o Boris Johnson anunciou há poucos dias que agora você não vai ter mais problema para trabalhar e para alugar uma casa, caso você esteja aguardando a resposta do seu Pre-Settle. O que acontece no momento agora aqui é que existe mais gente deixando o Reino Unido do que mais gente vindo para trabalhar aqui no Reino Unido. E isso pode e já está causando um problema de falta de mão de obra. Uma outra situação que contribuiu para que as pessoas deixassem o Reino Unido foi a questão da pandemia e a situação do Covid que aconteceu em 2020, junto, mais ou menos na mesma época, em que o Brexit estava para acontecer. Segundo uma reportagem britânica, em 2020, o UK sofreu a maior queda populacional desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1,3 milhões de estrangeiros deixaram o UK entre 2019 e 2020. E desses 1,3 milhões, 700 mil foram só em Londres. Isso se deve ao alto custo de moradia em Londres, por exemplo, e também muitas pessoas perderam seu emprego. Londres possui o 4º aluguel mais caro do mundo e o 1º da Europa. E com isso, o custo de vida elevado e a renda que diminuiu, as pessoas passaram a deixar o Reino Unido e voltar para os seus países de origem. A taxa de desemprego antes da pandemia era de 3,8% e depois estava entre 7% e 10%. E aí começaram os problemas com a falta de mão de obra. Segundo uma reportagem de um jornal britânico, uma empresa perdeu dezenas de milhares de abóboras por não conseguir mão de obra para trabalhar no campo. E o segundo problema que aconteceu é que quando eles conseguiram mão de obra para trabalhar no campo, eles não tinham caminhoneiros. Sim, a crise dos caminhoneiros é real aqui e já está tendo efeito sobre a minha rotina e sobre a nossa rotina. Há poucos dias fui no supermercado para comprar água mineral e eu encontrei as prateleiras totalmente vazias. Eu fiz uns vídeos para mostrar para vocês. E não é porque eles não estão conseguindo repor, porque a demanda está muito alta da venda. É porque eles estão com dificuldade para contratar gente para repor o estoque do supermercado. Estão com dificuldade para encontrar caminhoneiros para trazer a mercadoria até o supermercado. E no final das compras, o consumidor final acaba ficando sem a mercadoria. Mas Letícia, o quão sério é essa crise de caminhoneiros? Vou começar exemplificando para vocês. O McDonald's, sim, o McDonald's parou de vender milkshakes e alguns tipos de bebidas por ter dificuldade na reposição. O Nando's é uma rede super conceituada aqui de restaurantes que são especializados em frango, frango frito e vários tipos de frango. E eles fecharam 50 lojas culpando a falta de abastecimento. A BP é uma rede de postos de gasolina aqui. Fechou algumas das suas lojas por não ser capaz de fornecer combustível em todas as suas instalações. E por fim, o diretor do supermercado da rede Iceland disse estar cancelando entre 30 e 40 entregas para os seus clientes por dia. No meu atual emprego, eu estava trabalhando com um espanhol. E esse espanhol, antes de entrar para trabalhar na mesma empresa onde eu trabalho, ele era caminhoneiro. Porém, ele estava reclamando sobre o salário. O salário dele era menor do que o salário para trabalhar onde a gente estava trabalhando no período da tarde, com muito menos responsabilidade, de uma maneira muito mais confortável. Então ele largou de ser caminhoneiro e falou: se eles me oferecerem um salário digno, um salário que vai fazer jus à minha função, eu volto para o caminhão. Caso contrário, eu vou ficar por aqui mesmo. E o que aconteceu é que ele me mostrou que já começaram a aparecer para ele e-mails com oferta de salários mais vantajosos e mais atrativos. Mas ele disse que ainda vai esperar um pouco mais, porque ainda não está no valor que ele quer para poder sair desse emprego atual. A empresa onde eu trabalhava anteriormente,
Ela tinha em torno de 700 funcionários entre os 3 turnos, turno da manhã, da tarde e da noite. E agora, quando normalmente eles tinham cerca de 100 pessoas trabalhando num setor, eu ouvi dizer que eles estão com 11 pessoas. Então eles já tiveram uma grande perda de funcionários e eu acredito que eles vão ter dificuldade para poder contratar mais gente por agora. E além disso, eles também já aumentaram o salário, tentando fazer com que as pessoas que estão trabalhando lá continuem e não deixem a empresa. E também tentando ser mais atrativo para as novas possibilidades de contratação. Além desse efeito na cadeia de empregos, eu também posso dar para vocês o efeito no valor da alimentação. Então a gente sentiu, não só na alimentação, mas nos produtos e serviços gerais, a gente sentiu um forte aumento. Eu falei para vocês no vídeo onde eu estava dirigindo aqui na Inglaterra, eu falei que quando eu cheguei aqui eu pagava o valor na gasolina em torno, era menos de 1 libra por litro, e que agora nós já estamos pagando em torno de 1 libra e 30 centavos. E um dos fatores que eles estão atribuindo para o aumento do preço da gasolina é sim o Brexit. Eu tenho certeza que eu vou ter muito mais assunto e muito mais coisa para comentar com vocês sobre o Brexit e como isso está afetando e vai afetar ainda mais a nossa vida de quem mora aqui no Reino Unido. E é por isso que você precisa se inscrever no canal agora para garantir que você vai receber a notificação quando o próximo vídeo sair no canal. Muito obrigada por ter estado comigo mais uma vez aqui no vídeo no canal Le Brazuca. Então fica ligado que logo logo tem mais vídeo novo no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo!